a nossa equipe do Povo News na tarde desta sexta-feira. Muito obrigado. E a gente trata sobre a saúde do presidente Lula, que acabou ficando comprometida a partir da tarde de ontem. Acabamos de ver com João Paulo Biagi que o presidente foi diagnosticado com um quadro de labirintite, que é bastante comum. E é essa pergunta que eu vou fazer agora, né? A labirintite, quais são as principais causas dessa condição? Ela já, inclusive, conheço pessoas que possuem algumas crises de labirintite, mas há um tratamento com relação a essa doença? Ela acontece de uma vez ou outra? Há algum tipo, quais as principais causas, né? Alguns agravantes com relação à labirintite? Gostaria que o senhor explicasse aqui para o nosso público mais ou menos quais os motivos e o que é a labirintite. Perfeito, Felipe. Eu que agradeço aqui por estar aqui com vocês. É um tema bastante importante, né? Uma pesquisa que fez uma população eh, boa, né? Um estudo bem abrangente na cidade de São Paulo, por exemplo, detectou que 42% das pessoas têm ou já tiveram sintoma de tontura. E, esse assunto, né, de tontura, ele é tão importante que aqui no Brasil, todas as diferentes doenças do labirinto acabam recebendo essa alcunha de labirintite. E na verdade, quase sempre, né, quase sempre, 99% das vezes, as pessoas que têm crises de labirintite, na verdade, estão falando que têm crises de tontura por alguma doença labiríntica, que seria a forma, vamos dizer assim, mais precisa, de falar sobre isso. E quando a gente fala crise de labirintite, provavelmente a gente está se referindo a crises do sintoma de tontura. E aí, esse sintoma de tontura tem muitas causas, né? As doenças do labirinto são várias. No caso do presidente Lula, a gente não pode falar especificamente, até porque não houve ali um detalhamento maior sobre o caso específico. Mas quando a pessoa tem um episódio agudo, repentino, de uma hora para outra, está sentindo vertigem, o que é a vertigem? A vertigem é a sensação de que está tudo girando, é uma sensação de movimento, é uma ilusão de movimento. Isso geralmente vem com mal-estar, náusea, às vezes, se for mais intenso, vômitos, às vezes as pessoas realmente que estão sentindo vertigem passam bastante mal. Quando a pessoa tem isso de uma hora para outra, o que o presidente Lula fez foi o adequado, ele precisa ir no pronto atendimento. E às vezes a pessoa, quando tem uma crise dessas, vem um parente, um amigo querendo ajudar, e aí fala: não, isso aí é uma labirintite, toma aqui esse remedinho. E, na verdade, quando o paciente tem um episódio assim repentino de vertigem, ele precisa ser avaliado justamente para a gente distinguir se o paciente tem uma das várias doenças labirínticas ou se o paciente tem uma vertigem causada por um problema neurológico. Uma vertigem súbita, por exemplo, pode ser causado por um AVC, né, pode ser causado por alguma outra alteração neurológica aguda, né, um sangramento, né. No caso do presidente Lula, ele teve, recentemente um outro quadro neurológico, provavelmente na mente dos médicos que o acompanham, deve ter vindo ali alguma preocupação nesse sentido, até porque qualquer vertigem súbita é esse, o assunto que a gente fica preocupado. Será que é uma vertigem aguda neurológica ou será que é uma vertigem aguda por um problema do labirinto? Se é um problema do labirinto, aí o próximo passo é a gente definir qual é o problema do labirinto, né? E aí existem vários problemas diferentes. Cada um deles tem uma causa. A causa mais frequente de problema do labirinto é uma doença que hoje já é um pouco mais conhecida. As pessoas chamam de doença dos cristais, que é a chamada vertigem posicional paroxística benigna. E essa causa de vertigem, que é bastante frequente, 30% mais ou menos das supostas crises de labirintite, 30% mais ou menos são VPPB, que é essa vertigem, ela é tratada com manobras físicas feitas no consultório, sem o uso de medicamentos, por exemplo, né. Uma outra causa frequente de crises de vertigem, por incrível que pareça, as pessoas, não sabem ainda, mas é em torno de 30% também dessas crises de vertigem que as pessoas chamam de labirintite, 30% das vezes é causado pela enxaqueca, né, ou seja, a mesma doença que causa crises de dor de cabeça com determinadas características, pode causar em outras pessoas crises de vertigem. E tem várias outras causas, né, então uma pancada na cabeça pode causar uma crise de vertigem. Todas essas causas diferentes que eu estou falando, tem o mesmo sintoma em comum, que é a vertigem, a sensação de movimento, a sensação de que está tudo girando, né. Então é uma forma, vamos dizer assim, mais
a prática de abordar o paciente que tem vertigem, né, geralmente as pessoas chamam vertigem de tontura, é saber se o paciente tem episódios recorrentes, que aí geralmente fala a favor de ter uma doença recorrente, ou no caso do presidente Lula, que teve um episódio agudo, repentino. No caso do episódio agudo, repentino, o ideal é fazer o que ele fez, realmente ser atendido imediatamente no pronto-socorro, para a gente tentar distinguir se o paciente tem uma causa urgente de vertigem neurológica ou se é um quadro de vertigem que a gente chama periférica, né, ou seja, do órgão, né, do labirinto, e aí vai ter uma abordagem para tentar descobrir qual que é a causa para poder tratar. Doutor, a gente está falando de um paciente, um idoso, de 79 anos, que recentemente, acabo lembrando que no nosso programa, passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana. O Povo News acompanhou todo esse processo, o presidente passou por uma cirurgia, ficou internado. Gostaria de saber se esse histórico tem alguma influência sobre o quadro atual. Foi uma cirurgia muito delicada, o Lula, inclusive, teve que passar por uma recuperação bastante delicada, acabou ficando com uma cicatriz, houve inicialmente um desconforto, né, a partir do momento que o presidente bateu a cabeça no banheiro. Então, eu queria saber se essa condição, se esse impacto, essa cirurgia pode influenciar nesse quadro atual. Olha, poder pode, né. Então, quando o paciente tem uma vertigem aguda, a gente precisa ter em mente sempre a possibilidade de que o quadro seja neurológico, tá, independente de ter tido esse histórico. Obviamente que tendo esse histórico recente, a gente fica um pouco mais, alerta, né, aumenta ali um pouquinho o risco. Mas, em geral, os quadros de vertigem aguda de causa neurológica, eles têm um fator mais imediato, por exemplo, quando ele teve o sangramento poderia ter se manifestado como uma vertigem, né. A pessoa, por exemplo, bate a cabeça e essa pancada pode causar uma vertigem por uma condição neurológica aguda, entre elas um sangramento na região labiríntica, digamos assim, do sistema nervoso central. Agora, como o sangramento dele já foi tratado há algum tempo atrás, isso, né, no caso especial, a gente diminui um pouco a chance, mas poder pode, né, e apesar de que é bem mais frequente as causas labirínticas, né, assim, periféricas, as causas do órgão, do que propriamente causas neurológicas. Mas como você mesmo falou, quanto mais fatores de risco a pessoa tem, né, então um idoso com alguma história prévia, né, isso realmente aumenta ali a preocupação em relação à possibilidade de ter sido um quadro neurológico, mas que pelo boletim que divulgaram aparentemente não foi.